eu te convido a ler comigo Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 em diante. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante. Eu estava fazendo uma leitura agora e é nas entrelinhas, não adianta. Se você pegar e sair lendo como você lê um livro de um gibi, como você lê um livro de novela, de seriado, você não consegue entender. Porque você vai passando, meio que você vai passando batido o entendimento. E é na conjugação verbal, de que forma as palavras estão escritas, ela está no presente, no passado, ela está no futuro. Então, se você respeitar a condição que está aquela palavra, que está aquela frase, o seu entendimento se torna muito mais fácil, fica muito mais compreensível o texto. Então eu vou ler, acredito que esse vídeo não vai ser longo, vai ser um vídeo curto, porque eu não vou buscar referências em lugar nenhum, vou só ler, fazer uma leitura aqui direta. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esses 1000 anos foi tirado, tanto Pedro tirou, como João também tirou, de Salmo. Quer ver? Eu tô aqui você vê aqui ó, no meu celular, dá uma olhadinha, tá vendo? Então aqui, sobre os 1000 anos, ele disse assim, em Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Na Nova Almeida atualizada. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000 dias. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, tanto Pedro se utilizou desse escrito, quanto João também, nas suas metáforas, nos seus enigmas, também usou. Ele usou Joel, ele usou profecias de Daniel, de Ezequiel. Eles usaram porque foram das profecias que saíram os escritos das Epístolas Paulinas, do Apocalipse, dos livros históricos. Foi do livro das profecia de Daniel, que Jesus tirou que seria naquela geração que aconteceria todas as coisas. Então é assim. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então aqui tem um Satanás, entende-se como um ser de chifre, de cauda, um ser do mal, um Deus com D minúsculo, um Deus do mal. Entende-se assim. Claro, se você pegar isso aqui no literal, vamos continuar. Versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Foi tirado isso da onde? De Ezequiel. Então, Satanás são os opositores. Então, os opositores, eles seriam soltos de algum lugar, uma metáfora. Tá? Isso aqui não é nada real. É uma figura de linguagem, é uma comparação, é um exemplo, é uma hipótese. Imaginemos que Satanás é um ser de cauda de chifre que solta fogo pelo nariz, e tem uns que falam que solta fogo até pelo calcanhar. Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão, quer dizer, então ele estaria ali numa situação que ele estava aprisionadinho, presinho, sendo ele espírito, porque no reino celestial só tem coisas espirituais, não tem nada material. Então, se não tem nada material, também Satanás como dragão, como um ser de carne ali, de casca, de couro, também não tem, soltando fogo, porque o reino celestial só tem espírito. Então isso aqui não cabe, é um entendimento bem fácil, então não cabe lá. Deus, o Criador, o Eterno, sentado num trono espiritual, os anjinhos espirituais e somente o dragão vermelho soltando fogo lá. Como? Porque dizem que Satanás tem essa figura, então não bate. E ele foi solto ali nos 1000 anos, João falando isso há quase 2000 anos atrás, 2000 anos já se passaram, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, para o Armagedon. O número dessas é como a areia do mar. Veja, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Então Satanás estava liderando, Satanás como um dragão. Esse dragão foi doutrinado, ele foi ensinado no quartel-general dos demônios a aprender a marchar. Putinês, olhar à direita.
e marcharam, porque se marcharam significa exército. E claro que nós sabemos aqui que aqui marcharam era uma referência ao exército romano, e o comandante dali era o general Tito. Mas aqui são tantos... É difícil você falar assim, que nem aqui está perfeitamente o entendimento do capítulo 1 ao 22. Mas para você, sabe, você falar é complicado. É assim, nos mínimos detalhes, que confunde a cabeça da pessoa. Aqui dentro tá igual um reloginho, tá tudo. Por que foi escrito? Para que foi escrito o livro de Apocalipse? É simples, direto para o dia do Senhor, Apocalipse 1, versículo 10. O que representou o dia do Senhor? O juízo de Deus. Contra quem foi o juízo de Deus? Contra os israelitas. Sabemos. Pronto, acabou, Zé Fini. O livro de Apocalipse, então, é um livro de histórias velhas. Mas está aí a religião, e nós estamos aqui para quê? Para desmistificar, para desfazer esses mitos, essas fábulas, esses pavores, esses medos que há séculos estão sendo colocados na mente dos filhos de Deus, no espírito. Estão sendo revestidos de carne, e essa carne está sendo escravizada. Porque eles têm medo do dragão, eles têm medo do diabo como ser, eles têm medo de Satanás como ser, eles têm medo do tranca-rua da pombagira. Então vamos nas entrelinhas. Marcharam, veja aqui. Aqui já começa. Presta atenção na conjugação verbal. Marcharam. Não tem o tio e o ó. Se tivesse o tio ó, seria marcharão. Se tiver algum entendido de português, por favor, me ajude nisso aí. Então, se isso fosse algo para o futuro, João estaria, então Satanás será solto depois de 1000 anos, marcharão, aí Satanás como um ser aprendeu a continência esquerda, eu fui policial militar, então olhar à direita, olhar à esquerda, ordinário, é assim mais ou menos. Então aqui já fica para trás. Marcharam, no tempo dele já estava para trás. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Aonde era o acampamento dos santos? Jerusalém. E essa Jerusalém de hoje é a mesma Jerusalém do ano 70? Não. Então, Satanás, como um ser, ele foi liderando. Isso aqui vamos dizer que era uma figura do general Tito. Ele dando ordem unida, comandando o pelotão, os pelotões, montando as trincheiras, em volta do quê? Cercaram o acampamento dos santos, então cercaram Jerusalém. Nos dias de hoje, não dá para colocar isso no futuro, porque imagine o tanto de bomba atômica que tem no mundo, o tanto de foguete que atravessa o planeta. Basta soltar um traquezinho lá, Jerusalém acaba. Então aqui estava falando, no passado, marcharam então pela superfície da terra e cercaram, não cercaram, cercaram o acampamento dos santos. Então João estava em espírito, lá em Apocalipse 1:10 fala que ele foi arrebatado, ele foi tomado, ele foi levado no espírito no dia do Senhor. Então, de uma forma espiritual, Jesus, Yeshua, mostrou para ele as coisas que estavam acontecendo no dia do Senhor, no juízo que tinha chegado. E para ele ver aquilo e escrever as 7 igrejas da Ásia, versículo 11. Então João estava vendo essa situação. Isso aqui, nós estamos no capítulo 20. Já estava, marcharam então pela superfície da terra e cercaram, não cercarão no futuro, cercaram o acampamento dos santos, Jerusalém e a cidade amada. Ei, onde era a cidade amada? Jerusalém. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. João usou uma metáfora. João usou aqui uma figura de Eliseu, de Elias, que orou e caiu fogo do céu. Você vê? Então é usando para ele montar esse quebra-cabeça para que esses pergaminhos chegassem aos 7 anjos das igrejas. Então isso foi enigmático, foi um escrito para que os religiosos, os líderes, os guardas daqueles dias, eles iam ler aqueles pergaminhos, essas mensagens, e não ia entender nada. Porém, quando essas mensagens chegou nas mãos dos responsáveis, dos irmãos que se reuniam como igreja, nas igrejas, nas 7 igrejas, reunida como irmão, como igreja, reunido como igreja, então eles ali, o Espírito Santo deu entendimento para eles pegar isso e ler. É a mesma coisa a gente lendo hoje. Naturalmente, se fosse aqui dessa cachola aqui, eu não ia entender nada, ia ser como há 4, 5, 6 anos atrás.
Era um monte de enigma, era um monte de coisa que não se encaixava. Então, por isso que hoje os irmãos estão por aí, está se espalhando uma geração de pessoas que entendem Apocalipse. Lê Apocalipse como um livro de receita da dona Benta, da tia Anastácia. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. Então ele misturou aqui, exército, marcharam, ele misturou com acampamento dos santos, com uma cidade amada, e fez essa salada e mandou. Versículo 10. O diabo, que os tinha enganado, o diabo, as leis dadas, o acusador, o diabo sempre foi isso, desejos da carne, mentiroso, traidor, diabo, que os tinha enganado, foi lançado no fogo, no lago de fogo. Foi lançado. Então, se o diabo fosse um ser espiritual, um ser do mal, que eles ficam por aí, se é o diabo, manifesta. Então, esse versículo aqui é mentiroso. Porque aqui está falando no passado. O diabo que os tinha enganado, não tem mais enganado. O diabo que os tinha enganado foi lançado, não será lançado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Eles usavam esse lago de fogo e enxofre como o que mesmo? O aterro sanitário que ficava na parte externa de Jerusalém, conhecida como o Vale dos Filhos de Inom, onde no passado eram sacrificadas crianças ao deus Moloque, que eles acreditavam. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram. Aí tem uns que entram aqui, você é falso profeta, mas aqui está falando que o falso profeta já estava lá. Ei, onde já se encontram a besta, que era uma representação de Nero, e o falso profeta estavam lá já estavam lá. Então, o que esse bicho está fazendo aqui hoje em dia? Por que eles entram no canal me chamando de falso profeta? Se diz que onde já se encontram, já foi colocado lá no laguinho de fogo. E serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Você vê que aqui já tem, futuro. Mas isso é uma metáfora, isso é uma comparação. O juízo de Deus. Veja, irei ver um grande trono. Não, João em espírito disse, vi, significa algo que ele estava vendo. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, e a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então serão abertos ou então foram? Já foram. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados. Olha aqui. Por isso que no início eu falei, devemos respeitar a época, devemos respeitar a contextualização, devemos respeitar a conjugação verbal. Ainda outro livro da vida, foi aberto. E os mortos foram, não serão mais. Os mortos foram julgados e esses mortos faziam parte do quê? Dos israelitas, dos judeus, dos que receberam as leis dadas a Moisés no Monte Sinai por intermédio de anjos. Porque em Lucas capítulo 11, lá no finalzinho, você leia, Jesus diz que eles daquela geração pagariam a conta. A conta seria cobrada deles. Mateus capítulo 23, no final, você leia. Eles daquela geração seriam responsabilizados pela morte de Abel até Zacarias. Então, quando nós falamos que Jesus já voltou, que o juízo já aconteceu, nós temos base, nós temos conhecimento nos escritos. Eu não estou aqui te mostrando palavras, estudos do reverendo cuscuz com mandioca frita. Não estou aqui mostrando do bispo samurai lutador de capoeira. Não estou falando nada disso. Estou te mostrando nos escritos bíblicos. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia. Eu não leio de uma forma irracional. Eu não leio de uma forma doidão. Eu leio de uma forma racional. Então as coisas vão se encaixando. Claro que esse entendimento é o Espírito Santo que dá na mente. Porque antes eu também li, eu já li a Bíblia umas 2 ou 3 vezes, não entendia bolufas. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. O povo, os gentios,
É o povo das obras ou o povo da fé? Você que já está adiantado na graça, você de imediato você fala, os gentios é o da fé. Então aqui foram julgados os que buscavam praticar obras. E as obras, quem foram os que tentaram agradar a Deus praticando obras? Os judeus, os israelitas. Paulo diz que eles buscaram, mas porém eles tropeçaram na pedra de tropeço. E essa pedra de tropeço era Cristo. Os gentios, que não recebeu lei nenhuma, Romanos 2,14, é o povo da fé. É os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Então, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, os israelitas, porque o juiz veio para eles, conforme o que está escrito nos livros. 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno, a morte e a sepultura, a morte e o Hades, a morte e o Sheol, entregaram seus mortos. Uma parábola, uma comparação, um exemplo, uma figura. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. O povo da obra eram os judeus. 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Uma referência ao aterro sanitário, ao lixão que havia na parte externa de Jerusalém. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí? Então chegamos a um ponto de quando falarmos assim, uma pessoa, fulano morreu. Não pode morrer mais porque não existe mais. A morte foi dado fim no juízo do ano 70. O que pode ter acontecido? Jesus falou para Pedro, Pedro, será dessa forma, lá em João 21, depois você lê, Pedro, tu me amas 3 vezes? Aí ele falou, você glorificará o Pai dessa forma. Você vai ser levado de um lado para o outro por alguém. Você será trocado sua roupa por alguém. Falando o tipo de morte. Então, Jesus falou que ele iria glorificar o Pai. Mas o assunto não é esse. Então, a morte e o inferno foram, não serão. Porque a pessoa fica falando por aí. Não, mas você está errado, porque ainda virá a segunda morte. Mas aqui está falando que a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. Porque a primeira morte foi em Adão. Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. E Cristo veio trazer o espírito vivificante. Quem não tem o espírito é morto. É um morto vivo. Então, acabou, apagou, levou uma flechada, uma pancada na cabeça, morreu. Vamos colocar naqueles dias. Então, a primeira morte, ele já vivia nela. Porque os que são descendentes de Adão já nascem mortos. E a segunda morte foi aí, pronto. Uma flecha, um acidente, morreu. A segunda morte acabou. Eu hoje, no dia que esse coração parar o cérebro, o que acontece comigo e com você? Esse corpo volta ao pó, o meu conhecimento, o amor, o ódio, a inveja, todos os desejos carnais, que é a alma que dá esses desejos, ela também ficará no esquecimento. Eclesiastes 9. Eclesiastes 12:7 diz que esse corpo se acaba, volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Acabou. É um trocar de roupa. O que acontece nos dias de hoje é um trocar de roupa. Saímos desse corpo aqui carnal que se acaba e o espírito volta para o reino celestial. É somente isso que acontece. Então não se apavore, não tenha medo. Não tenha medo. O certo é que a gente sente saudade, né? Sente falta, mas o certo seria quando uma pessoa glorifica o Pai. Vamos falar, quando uma pessoa morre, o certo não seria chorar, sabia? Seria motivo de festa, motivo de alegria, porque aquela pessoa, o espírito descolou e voltou para o reino celestial, voltou para a verdadeira pátria. Aquele corpo carnal que parou de responder ao cérebro, ao coração, aquilo ali, na verdade, vai voltar ao pó, que não existe mais, daqui a 1 ano e meio não existe mais. Então, o filho voltou ao lar. Mas a gente sente falta, né? Então, quer dizer, para colocar isso aí na cabeça é difícil. Vamos lá. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aí entra o capítulo que eu gosto tanto de falar, que é o 21. Olha o que João viu. E vi novo céu e nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Passado, veja, não é para o futuro. E o mar já não existe. Aí a pessoa fala, mas a Praia Grande está lá, a Praia de Ipanema está lá. Mas era isso daqui, era uma metáfora, como Jesus falava de metáforas, de parábolas, de exemplos, de comparações. Vi também a Cidade Santa, a nova, porque lá sofreu o Armagedon. Lá o acampamento, aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, que foi destruída quando o general Tito cercou com o exército romano e um soldado soltou uma flecha despretensiosamente e essa flecha tinha fogo na ponta e queimou lá uma cortina e acabou com o templo. Então aqui ele fala que em espírito, ele fala no capítulo 21, versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha tinha acabado, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva e enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. A minha fé está nisso. A minha certeza está nisso, por isso que eu não faço oração em nome de Jesus, por isso que eu não espero Jesus voltar, por isso que eu não busco Deus em templo, porque o templo espiritual está aqui no meu espírito, é Ele que me guia, é Ele que me conduz, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me dá entendimento, porque Ele está aqui. Então para que eu vou buscar? Para que eu vou pedir? Não, para que eu vou ficar orando? Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que a minha família precisa, Ele sabe o que meus filhos precisam. Eu não preciso orar por ninguém. Que incrédulo que sou eu, que carnal que sou eu. Ou eu creio que Ele está aqui e Ele faz o que Ele quiser com a minha vida, com a minha família, com quem está próximo a mim, e quem está do outro lado olhando e crendo nisso daqui. Ou então, vamos rasgar isso, mudar, eu vou mudar, vou começar a falar de câmera, de luz, de inventar outra coisa, parar com esse negócio de YouTube. Mas eu creio nisso, eu vivo isso, eu creio que Ele está no meu espírito, porque foi Ele mesmo que disse. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os seres humanos. Ele não está mais nessas chopanas do Satanás, não. Ele não está mais nesses templos chamados igreja. O que tem nisso é mentira, fraude, roubo, engano, ignorância, cegueira, incredulidade, carnalidade, é o que tem nesses lugares aí. O tabernáculo espiritual verdadeiro do Criador está no seu espírito. É Ele que coloca o amor, é Ele que coloca a mansidão, é Ele que coloca a compreensão, é Ele que coloca a compaixão, é Ele que coloca a misericórdia. Você vê um animalzinho sofrendo, você se compadece com aquilo, você vê uma pessoa sendo injustiçada, aquilo aperta o seu coração, você acha que você tem isso? Não, é porque Ele está em você. Por isso que Ele coloca esse sentimento. Quando você apronta faz uma lambança por aí, toma umas cachaças demais, aí no outro dia não vem aquele arrependimento, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que você acha que você tem arrependimento? Quando você pratica alguma obra da sua carne que entristece Ele, que vem aquela lembrança, é Ele que coloca. A prova é isso, Ele está em nosso entendimento. Acredite você ou não. Coloque o que você quiser. Ah, não, mas eu não acredito que Ele possa. Como que pode um Deus desse, se fosse verdade isso aqui, como que Ele vai estar dentro de um Fernandinho Miramar? Como que Ele vai estar dentro do Maníaco do Parque? Peraí. Mas não mostra aí que o Maníaco do Parque não diz que se converteu? Converteu não, né? Mas pelo menos ele mudou o sentido dele. Pelo menos ele lê a Bíblia, pelo menos. Não casou lá com uma dita pastora, bispa, presbítero, lá, sei lá, a história que tem. Então, eu acho que, ainda mais que ele tá guardadinho lá, ele não vai estar mexendo com ninguém, fazendo nenhuma obra da carne. O Beiramar, você já viu a entrevista dele na televisão? Você viu a calma que aquele camarada tem? Você viu como que ele é estudado? Quantas faculdades ele já se formou lá dentro? E aí? Será que aquele camarada amanhã ou depois não pode chegar e se arrepender de tudo? Falar, não quero mais essa vida? Quantos testemunhos, você que frequenta a religião, quantos testemunhos você viu de pessoas que era assaltante de banco, que era estuprador, que era isso, prostituto, que era isso, e mudou de vida? E aí? Então ouvi uma voz, e só pode ser isso porque o tabernáculo da pessoa, o tabernáculo de Deus está no espírito, convencendo a pessoa dos erros. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará
com eles, e será o seu Deus, o Deus deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, as coisas velhas, Moisés, batismo, pão e suco, passou tudo. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. João viu as coisas velhas se transformando tudo em coisa nova, porque isso foi o juízo do ano 70. Disse-me ainda no versículo 6, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Então essa leitura deu até muitos minutos a mais, mas essa leitura ela foi feita de uma forma para a gente se atentar nas entrelinhas, para quando você ler, você procurar entender a conjugação verbal, entender que foi passado, presente, futuro, julgarão. Procure entender essas coisas. Senão você vai ler a Bíblia, você vai ficar frequentando um lugar aí e a pessoa lá tá doidinha que você não entenda nada mesmo. Porque quanto menos você entender, mais ela se apropria da sua mente, mais ela se apropria do seu dinheiro, mais ela se apropria dos seus bens. Você não pode entender. Você não pode entender a Bíblia. Por isso que eles gostam de usar textos tradicionais antigos, arcaicos. Almeida Corrigida Fiel, até que não é muito, mas tem palavras bem arcaicas. Almeida Revista Corrigida, essa é a principal deles. King James Fiel. Eles gostam desses textos, porque esses textos têm um pouquinho de dificuldade de entendimento. Amém? Então, eu peço desculpa, porque eu queria um vídeo de 14, 15, 16 minutos, mas deu quase 30 minutos. E se foi útil para você, dê o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Preste mais atenção na leitura. Procure sempre ler e reler, porque são nas entrelinhas que está a revelação do Pai. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.